Bem, gente, nós estamos aqui de volta com a psicanalista Eveline Miranda, que hoje eu não preciso fazer mistério, é minha irmã. E nós vamos falar sobre a depressão e focando essa questão dentro das empresas, nos ambientes de trabalho. Evê, obrigado por você estar aqui, querida. Eu sei que você largou lá o consultório. Pois é. Né, que está lá pegando fogo, mas obrigado por esse espaço. E eu acho que realmente a gente precisa dar uma trabalhada, falar um pouco mais sobre isso, porque é um tema que as pessoas falam, mas elas não entendem. Né? Então, vamos pontuar assim algumas coisas. Dentro de uma empresa, o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que tenha essa questão da depressão? Pelo menos aquelas que dizem que tem, porque a gente até sabe que existem pessoas que não falam sobre isso porque têm vergonha, né? Então, as que denunciam, as que falam, o que a gente pode fazer para ajudar? Pois é, Kleber, isso é um assunto tão polêmico e tão difícil, né? Porque a depressão, ora ela é tratada com muito estigma, né? Como algo irreversível, ora é tratado como frescura, como algo que não tem valor, né? Como, o sujeito está de frescura, está de bobagem, não quer trabalhar, não está querendo dar conta do serviço. E não se trata disso. Certo, é um problema que realmente acomete o sujeito e ele não consegue dar conta sozinho, né? E um impasse que a gente tem diante da depressão, aliás, como qualquer patologia, né, qualquer quadro que se apresente, uma das maiores dificuldades que a gente tem é do sujeito se reconhecer nesse quadro. Entendo, perfeito. Né? Então, assim, Kleber, eu acho que a gente pode pensar que dentro de uma empresa, né, a gente tem o pessoal do recursos humanos, a gente tem a turma que lida com gente, que é especialista nisso. Certo. Né? Então, eu acho que tem que se ter cada vez mais um olhar atento para isso. Mas aí que né? está, por exemplo, nós sabemos que realmente o recurso humanos ele é facilitador para reconhecimento dessas questões. Mas boa parte, por exemplo, nós falando aqui para Teresópolis, né? Por exemplo, nós vamos falar para os lojistas, eles não têm esses recursos. Sim. Então, é comum você escutar essa questão do banalizar. Esse frescura, a pessoa não veio porque não quer. Esse negócio de não levantar cedo. É porque, sabe, foi mal educado. Então, a questão é essa. Dentro das estruturas menores, como é que a gente faz para dar uma mão ou para lidar um pouco melhor com essas pessoas que têm esse problema, essa doença? É uma via de mão dupla, né? E como é que a gente pode pensar nessa via de mão dupla? O sujeito que está acometido por esse mal, por esse problema, ele precisa recorrer, né? Porque se você não recorre, se você não busca ajuda, também fica muito difícil para o outro lado. Perfeito. Né? Então, quando eu falo dessa via de mão dupla... É que a pessoa fale sobre essa questão dela. Que a pessoa fale sobre isso, porque se você não falar sobre isso, se você não falar sobre o que está se passando com você, que você realmente tem um problema, que você tem uma dificuldade, que você está passando por uma dificuldade, nem sempre, às vezes é possível, mas nem sempre é possível o outro reconhecer. Ainda mais quando a gente pensa, como você mesmo bem disse, em pequenas estruturas, né? Em que você não tem pessoas realmente preparadas para isso. Agora, por outro lado, eu acho que quando a gente fala dos empresários, quando a gente fala da gerência, eu acho que não custa a gente procurar saber, a gente buscar, a gente tentar reconhecer. Porque talvez seja uma atitude muito simplista, você pensar assim, bom, esse cara aqui, ele não está produzindo, ele não está rendendo, está de má vontade, não me interessa. Só que você pode estar perdendo um grande funcionário, alguém que possa realmente ter uma boa produtividade ali, se tiver um olhar mais atento. Deixa eu pontuar isso para você um pouquinho com o pessoal em casa. Olha que interessante o que a Eveline está falando. Realmente isso acontece. Para você que é gestor, para você que é um gerente, até mesmo para você em casa, né? Você às vezes colocar rótulos, colocar etiquetas, entender o que está acontecendo. Às vezes as pessoas realmente deixam de produzir, deixam de trazer os habituais resultados, porque
tem alguma coisa que está acontecendo. Tem alguma coisa que não vai bem. Que não vai bem. Tem alguma coisa que não vai bem. O que nós temos que entender é que a depressão, quer dizer, ela pode acontecer como um caso, um episódio, por um momento, por uma perda. E que aí a gente não é depressão. Que é uma outra coisa. É uma outra coisa. Né? Porque a gente fala no senso comum, eu tô deprê, eu tô mal, eu perdi o namorado, eu perdi o emprego, eu fiquei viúva, enfim, qualquer coisa. Só que a gente fica triste, a gente fica enlutado. Anormal seria se não ficasse. Exatamente, certo. Né? Quer dizer, não é normal você, mediante perdas na vida, você não ter nenhum tipo de reação. Perfeito. Né? Claro que cada um reage do seu jeito, cada um tem o seu modo de lidar com isso. E não por nada, inclusive, as empresas elas liberam os seus funcionários que têm perdas muito próximas. Muito diretas. Têm 3 dias de licença, esse tipo de coisa, justamente por essa tristeza. Exatamente. Né? Você precisa de um tempo para você elaborar seu luto, você vai retomando a vida, mas isso não é depressão. Depressão é outra coisa. Agora, quando, por exemplo, você de uma perda... acontece que a pessoa ela reage mal e que aí isso então pode se tornar uma depressão. Pode desencadear, pode fazer emergir. Certo. Porque o que acontece? A depressão ela faz parte de um quadro. Né? Quer dizer, o sujeito ele ora tá tudo bem, mas ora isso vem à tona. Então há uma inclinação, há uma tendência para isso. Né? Então não é que o sujeito ficou deprimido por causa da perda. A perda fez emergir, trouxe à tona algo que já era pré-existente. Por exemplo, eu gosto até de pontuar isso, porque aqui pra gente, em Teresópolis, a gente sabe aí com a história do 12 de janeiro, tudo que houve, a gente sabe que depois de tudo que houve, se instaurou uma série de quadros depressivos, quadros até de surtos psicóticos e tal, mas é importante a gente entender que já eram quadros pré-existentes, que mediante aquele horror, mediante aquela situação, para muitas pessoas foi desencadeado. Então, acho que isso é um exemplo para a gente entender. Você tem fatores externos que podem desencadear. Que podem desencadear algo que é interno. Eveline, eu sei que é meio complicado, mas, por exemplo, quais são os sintomas que a gente poderia pensar que um colega nosso de trabalho, um colaborador nosso, possa estar sofrendo de depressão? Olha, são vários os sintomas, mas os mais comuns é a falta de interesse, a falta de apetite ou o apetite exacerbado, o excesso, né? O sujeito ele fica extremamente desanimado, o apetite sexual, a libido, comumente... O foco, né? O foco para as coisas que ele faz. É como se houvesse um esvaziamento, né? Um esvaziamento do sujeito. Tem gente que fica trancada no escuro, fica dias sem tomar banho, né? É por falta de interesse mesmo, é como se a pessoa tivesse ali mergulhada no vazio. Mas não existe também um sintoma que é o oposto de tudo isso? Que aí a pessoa seria, ela fica extremamente agitada, fica extremamente, entre aspas, proativa, que não é proativo. Aí a gente pode pensar que pode ser algo que anteceda o quadro, né? Ou então, quando a gente fala aí de uma bipolaridade, né? Aí também a gente não pode perder isso de vista, que é justamente essa variação de humor. Mas a depressão mesmo, genuína, né? Ela é sozinha. Ela vem sozinha. Agora, gente, ela vem... Olha, então isso que a Eveline está passando é muito importante, porque existe uma grande confusão entre o que também hoje se fala da bipolaridade, assim, nossa, tudo é bipolar. E a depressão, então, é diferente. Quer dizer, a depressão por si, olha só o que ela está dizendo, ela praticamente ela se instala por ela. E o bipolar é esse que tem essa variação de humor. Que quando ele está no quadro depressivo, os sintomas são esses, muito próximos ao da depressão mesmo. Perfeito. Né? Mas ele tem esse momento de super entusiasmo, ele é super poderoso, ele pode tudo, é hiperativo. Mas que não consegue concretizar porque ele não consegue focar para realizar. Porque
perde um certo contato com a Perfeito. realidade também. Quando está nesse momento mania, quando está nesse momento de absoluta empolgação e tal, mas é um pouco distanciado da realidade também. Então, muitas das vezes as coisas não se realizam. Deixa eu te fazer uma pergunta que isso com certeza vai interessar a gerentes, a equipes, enfim, empresas. É possível que uma pessoa, que é um gerente, que é um líder de uma equipe, dentro de um quadro de depressão, ela possa contaminar essa equipe de uma certa maneira? Eu não digo os indivíduos, mas na produtividade, no resultado dessa equipe? Sim, não como você bem disse, não ao sujeito. Ao sujeito, né? mas... Depressão não é uma coisa contagiosa, nenhum problema que diz respeito à alma, saúde mental é contagioso. Mas é claro que um sujeito, ele está numa gerência, ele está cuidando de uma empresa, de uma instituição. De uma equipe, né? De uma equipe. Pessoas. Ele está totalmente comprometido, isso tem um efeito dominó. Se isso não for detectado a tempo, se não se tiver um olhar atento para isso, por isso que é importante a gente bater na questão do pessoal de recursos humanos. Quanto mais se investir nisso, menos problemas a gente vai ter, mais esses quadros são detectados, né? Mais possivelmente se trabalha. E eu falo isso muito à vontade porque eu não sou da área de recursos humanos. Não, eu até te falo também muito à vontade, que como é minha área hoje, eu digo assim para você, eu encontro, porque eu trato das empresas como indivíduo, eu vejo a empresa como uma pessoa. Então, eu encontro empresas deprimidas, eu encontro empresas com perfil esquizoide. Porque e é interessante que a gente, como eu estou te dizendo, eu estou nessa liberdade, por exemplo, não estou puxando a brasa para minha sardinha, né? Eu estou falando de algo que realmente eu acredito. E eu, enquanto cidadã, cliente, consumidora. Muitas vezes você entra em alguns ambientes, em algumas lojas, em algumas empresas, que você fala, gente, mas o que está acontecendo aqui? A loja é até interessante, tem produtos interessantes, mas você é tão mal recebido, tão mal atendido, e que você está vendo nitidamente que você não está sendo mal atendido porque a pessoa é mal educada. Não, é o todo que não está funcionando. Não está funcionando, tem uma coisa meio deprê mesmo, meio down, meio... Sabe o que você fala? Putz, eu não tenho o que fazer aqui. Então, realmente... Tem algo que você percebe que está na atmosfera daquele ambiente de trabalho, né? Eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto bem interessante, porque mesmo quando a gente pensa em pequenas empresas, no pequeno comércio, que não se tem condição de se contratar o pessoal de recursos humanos, que é um trabalho menor, né? Menor nesse sentido, com pouco pessoal e tal, é importante. E outra coisa que nós temos que falar, que esse menor fica mais visível, porque na verdade, como são poucas pessoas, fica mais exposto. Fica a exposição. É o que você tem contato mais direto. Exatamente. Você, quando pensa numa grande empresa, por exemplo, você pensa numa loja muito grande que tem vários vendedores, grandes departamentos, você vai na loja, você dificilmente, quando voltar, vai ser atendido pelo mesmo vendedor. Agora, aquela lojinha tal que tem dois vendedores, é muito mais fácil. Você vai estar, cada vez que você entrar na loja, você vai estar entrando em contato com aquela pessoa. E se aquela pessoa não tiver bem cuidada, né? Isso vai chegar a você. Você está entendendo? Bom, eu tenho que começar a dar uma costurada, porque o tempo está voando. Porque se deixar nós dois, nós vamos passar aqui 2 horas falando, vocês não têm ideia. Bom, eu sempre tenho apontado para vocês a importância da gente trabalhar pessoas, nós cuidarmos de pessoas, que na verdade é o maior patrimônio que uma empresa tem. Eu acho o seguinte, que o capital intelectual, que é aquilo que as pessoas trazem, nós não podemos brincar. Então, eu sei que você, quanto às vezes gerente, quanto um supervisor, um gestor, a tua visão é macro. Mas a gente tem que, às vezes, parar um pouquinho e trabalhar no micro, que é a individualidade, que é o cada um. Obviamente que as empresas que sofrem hoje de uma depressão, não significa que elas não possam se recuperar ou que elas não vão ter um bom resultado. O que acontece é que, se elas bem tratadas, partindo dessas pessoas que trazem essa questão para a empresa, o resultado pode ser bem melhor.
Então, você, Evelina, está fazendo parte de um ciclo que eu estou trazendo médicos, um dentista, uma dermatologista, um fisioterapeuta, um psiquiatra, você quanto psicanalista, porque eu acho que a gente tem que falar um pouco dos males que afetam as pessoas. Por exemplo, se eu falo de atendimento, eu tenho que falar de sorriso. Se eu falo de marketing pessoal, eu falo da pele da pessoa. Se eu falo do todo, se eu falo de uma equipe equilibrada, eficaz para produzir, obviamente que ela tem que estar emotivamente e afetivamente equilibrada. Eu acho que você está falando do investimento no material humano, né? Exatamente. Eu acho que quando você pode falar isso para um empresário, né? Olha, que bom que a sua empresa tem tecnologia de ponta, é moderna, tem tudo. Mas a qualidade humana, se você não tiver isso, a coisa desanda. Isso é fato. Então, eu deixo para você esse recado. Lembrando sempre que as pessoas sempre vão ser mais importantes que qualquer objeto, que qualquer coisa que você tenha ao seu redor. Então, é nela que nós vamos trabalhar, é nelas que nós vamos investir. Minha querida, obrigado por você ter vindo aqui. Vou ficar te esperando para uma próxima, porque vão ter próximo. Inclusive, eu já sei que ela vai participar por outros programas que vão ter aqui da casa, né? E tem que arrumar um programa de 2 horas para a gente, para dar pão para a gente. Pois é. Mas eu te trago... No sofá com Kleber e Evelina. Já estou te trazendo de volta. Gente, muito obrigado. Espero que o bate-papo de hoje possa ter te ajudado em alguma coisa que uma sementinha tenha ficado. Tá ok? Gente, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.